nossa última sessão desses 2 dias de trabalho, a sessão 6, investimentos na cabotagem e hidrovias. Convidamos, então, nosso mediador dessa mesa, o senhor Marcelo Perrupato, consultor sênior da Magna Participações. Como palestrantes, convidamos o senhor Dino Batista, diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias do Ministério da Infraestrutura, e o senhor Luiz Rezano, diretor executivo da ABAC. Como fizemos nas demais sessões, após as palestras, abriremos para perguntas, tanto para quem está aqui presencialmente, quanto para você que está nos vendo pelo canal do YouTube. Apenas escreva aí no chat que a nossa equipe encaminhará as perguntas para o nosso mediador. Eu passo, então, a palavra para o mediador da mesa, o senhor Marcelo Perrupato. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a Jussara por ter incluído esse painel hidroviário aqui na pauta do painel 2022. Queria dizer que nós vamos ser muito rigorosos aqui na condução do processo, porque eu sou sargento da reserva não remunerada do Exército e devo respeito a uma superior a mim, que é também da reserva não remunerada da Marinha, que é a Jussara Ribeiro. Se alguém não sabe, ela tem uma patente bem acima. E eu tenho que obedecer, e ela já me pediu para ser rigoroso. Deixa eu pegar aqui. Eu vou apresentar os nossos 2 palestrantes, que além de amigos, né, merecem o nosso respeito e como amigos e como profissionais. À minha direita aqui está o Luiz Fernando Rezano, que é oficial de Marinha da Reserva, ele é companheiro da nossa presidente. Ele foi representando o Brasil junto à Organização Marítima Internacional, membro do Comitê de Documentação da BINCO, depois ele me explica o que é BINCO, que não é muito minha área. E desde junho de 2019 é o diretor executivo da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, ABAC. E ao meu lado esquerdo aqui está o Dino Batista, que é um antigo companheiro, ele é bem mais jovem, mas eu também não sou tão velho. Dino é diretor atualmente de navegação e hidrovias, quer dizer, na verdade, no mundo da navegação, ele é que pega no timão para conduzir o barco nessa área. Ele está no Ministério da Infraestrutura, presidente do CONSAD, do Conselho de Administração da Companhia Docas do Rio de Janeiro, do Conselho de Administração Portuária de Santos, foi secretário de Fomento e Parcerias do Ministério dos Transportes e Aviação Civil, na época, esse era o nome do MINFRA de hoje. Atuou nas parcerias com a iniciativa privada e no fomento, nos setores de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e marinha mercante, e aí ele se tornou absolutamente eclético no setor de transportes. É servidor público de carreira, já trabalhou na iniciativa privada, na Embraer, na Shell, na Siemens, é mestre em transportes pela UNB e tem um mestrado em administração pela FGV. E ainda, para minha surpresa, ele é engenheiro elétrico, que é um pessoal que eu admiro profundamente, porque eles mexem com as coisas que me deram muito choque na vida. Ele se diplomou lá pela Unicamp. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Rezano e vou dar a ele 15 minutos. Deve ter um reloginho lá no púlpito. Obrigado, doutor Perrupato. Primeiro, é uma honra ter participado de uma mesa com a sua moderação, a quem eu devo um respeito enorme aí, por ter conhecido o senhor no momento de desenvolvimento de plano PNLT, né? Muito obrigado.
Queria também cumprimentar a Jussara, aqui, em nome de quem eu cumprimento todos os presentes aqui, na audiência virtual também, e agradecer o convite da gente vir aqui trazer a BAC para falar um pouquinho sobre cabotagem, ainda que o nosso painel seja hidrovias também, mas eu vou mostrar como é que a cabotagem também está interligada com a hidrovia. E, doutor Perrupato, mesmo que eu seja capitão de mar e guerra, a mulher é sempre um posto acima. Isso é indiscutível. Então, não há como, não há como questionar. A mais antiga é a Jussara. Eu conheço a história da 01 Ligou. Exato. Exatamente, é assim, tá certo? Então, e aí, eu vou, durante o decorrer da apresentação, eu vou falar, então, o que é BINCO, que eu acho que é importante também a gente saber que é um órgão internacional, além da IMO, que eu participei, hoje participo do BINCO, né, que é um comitê, Baltic International Maritime Council, depois eu vou dizer o que ele faz. Porque, apesar de nós sermos focados na cabotagem, a gente não pode deixar de considerar que nós, na navegação, se tem uma coisa que foi globalizada há muitos anos, é a navegação. E os navios brasileiros, operando na cabotagem, seguem as mesmas regras que os navios estrangeiros que andam pelo mundo todo. E vou dizer mais rigor ainda, porque existem os navios que operam em alguns registros abertos, popular, algumas pessoas tratam como bandeiras de conveniência, que é um nome um pouco pejorativo para alguns países, mas que dão muita flexibilidade, né? Deixa o navio descumprir algumas regrinhas ali, depois causa poluição, e nós temos uma fiscalização da ANTAC, da Marinha, da Anvisa, todo mundo querendo fiscalizar a gente, e a gente tendo que cumprir tudo na mais rigorosa cumprimento das normas, tanto nacionais como internacionais. Bom, a ABAC foi fundada em 1973, portanto, nós não somos uma criança, temos 50 anos já no ano que vem, e congregamos as empresas brasileiras de navegação devidamente autorizadas a operar na cabotagem. Então, portanto, já fica claro aí que nosso regulador é a ANTAC. Felizmente, hoje tivemos a sabatina lá na ANTAC, dos novos diretores da ANTAC, e teremos, provavelmente, em breve, a recomposta toda a diretoria da ANTAC, e também agora com 5 diretores, não mais com 3 diretores, o que é muito bom para a gente ter realmente a regulação. A área técnica é excelente, mas o número de diretores sempre deixava uma preocupação aí sobre essa vulnerabilidade de 2 formarem maioria, né? Sempre complicado. E até 2019 nós éramos junto do Sindarma, entretanto, visando ter mais visibilidade da cabotagem, nós nos separamos do Sindarma, não foi um divórcio, né, mas uma separação, cada um teve a sua identidade mais forte. Por quê? O Sindarma congrega o apoio marítimo, que tem uma agenda muito diferente da cabotagem, que tem muitas... Só para se ter uma ideia, no apoio marítimo, são muitas empresas, poucos clientes. Na cabotagem, poucas empresas, muitos clientes. Exatamente o oposto, né? E atuamos de forma a conscientizar os diversos segmentos da sociedade. Essa oportunidade que nós temos aqui de estar nesse painel aqui para mostrar a importância da bandeira brasileira, de ter a navegação brasileira. E também trabalhamos para que nós possamos voltar a ter alguma presença no comércio internacional. Hoje, nós praticamente não temos navios de bandeira brasileira fazendo viagem de longo curso. Então, somos grandes exportadores de minério, tudo em bandeira estrangeira. Somos grandes exportadores de soja, tudo em bandeira estrangeira. Então, tudo é pago, frete que vai para lá. Então, a gente também tem que... Nós não queremos, acho que seria uma pretensão absurda nossa, dizer que nós queremos fazer todo o comércio marítimo brasileiro. Não é isso, mas temos que ter uma participação, porque, nos momentos de crise,
é onde quem tem bandeira se prevalece. Congregamos 9 grupos econômicos hoje em dia e disponibilizamos mais de 70 embarcações para cabotagem e longo curso, porque fazemos viagens para a Argentina, o que é considerado como longo curso, segundo a Lei 9432, que é a Lei da Navegação. E aí eu queria trazer para os senhores e senhoras, né, como é que é a cabotagem, né? Nós passamos, né, doutor Dino, aqui, na tramitação do projeto de lei 4199, que é o tão famoso BR do Mar, que depois nós vamos falar um pouquinho dele, e todo mundo sempre criticando, não existe cabotagem, um desconhecimento total. Um desconhecimento total. E aqui, eu queria trazer esses números aqui, que é a movimentação de cabotagem de containers de 2011 a 2021. E olhem, senhores, como é crescente. Em 2011, nós transportamos 424 mil TEUs. Em 2021, 1.563.000 TEUs. Não é crescente? Em 10 anos? E aí ainda eu trago aqui, segregado, para a gente entender como é que é composto o movimento da cabotagem. Pegando aqui 2021, 695 mil TEUs foram transportados do Brasil para o Brasil. Carga que sai de Manaus, vem para Santos, carga que sai do Rio Grande do Sul, vai para Suape, é o arroz. Nós transportamos o agronegócio. É que o agronegócio que nós transportamos é o agronegócio do cliente final. É o agronegócio, é o arroz que vai no saquinho de 5 quilos. Nós não transportamos soja. Nós transportamos a latinha de sardinha que a Camil prepara lá no sul. Nós transportamos a televisão. Essas televisões todas aqui, foram transportadas de cabotagem. Mas ninguém nunca, talvez aqui, duvido que algum dos senhores aqui contratou algum dia cabotagem, mas usou a cabotagem nessa fase da grande distribuição. Então, são esses 695 mil TEUs. Os outros 427 mil TEUs que estão ali são cargas que são transbordadas em portos brasileiros, tanto na vinda quanto na saída. São cargas que vêm de países estrangeiros, em que os navios, por serem de grande porte, não vão a todos os portos brasileiros, porque é muito caro ficar entrando em todo o porto para movimentar pouca quantidade de contêiner. Então, são cargas, os tais hub ports, e depois a cabotagem faz essa distribuição. Não é o last mile ainda não, tá? Que o nosso colega do Correio estava aqui, né? Não, ainda não é o last mile, tá certo? Porque tem ainda a pernada terrestre, que seria o last mile, mas é feito. E transportamos, em 2021, 341 mil TEUs do Mercosul, Brasil e Argentina, mais especificamente. Então, isso foi até 2021. E como é que estamos em 2022? Triste notícia. O azul, o doméstico, no primeiro semestre, continuou crescendo, mantendo estável, crescendo ali um pouquinho só, de 334 para 338, manteve estável. O feeder também cresceu um pouquinho, 246.000 com 269. E olha o que aconteceu com o verdinho, de 155 mil para 49 mil. Mas o que aconteceu? A Argentina parou de comprar? Nós paramos de vender para a Argentina? O que aconteceu? Denúncia do acordo bilateral Brasil-Argentina. Decisão acertadíssima. Agora, essa carga não desapareceu. Lógico que vocês acham que a Argentina parou de comprar, nós paramos de comprar produtos da Argentina, continuou, só que passou a ser feito em navio de bandeira estrangeira, sem arrecadar nenhum imposto para o Brasil. É a consequência da denúncia do acordo. E aqui, apenas para mostrar um pouquinho da nossa frota aqui, tá certo? Esse navio aqui, Forte São Marcelo, é um navio, um graneleiro, adquirido, esse navio chegou esse ano, chegou aqui no Brasil esse ano. Essa empresa, a Elcano, adquiriu 2 navios iguaizinhos a esse daí, para atender um projeto siderúrgico. A usina siderúrgica de Pecém, quando começou a funcionar, precisa de minério. No Ceará não tem minério, tem que levar do Maranhão para o Ceará.
esta empresa fez um contrato lá com a siderúrgica e comprou 2 navios de 120 mil toneladas, cada um, para fazer o transporte de minério, serviço dedicado. Como tem também a Hidrovias, que faz o transporte da bauxita de Trombetas para a Vila do Conde para abastecer a Alunorte, agora a Hidro. Bom, não poderia deixar de falar no programa BR do Mar. Mas eu gostaria, antes de falar do BR do Mar, eu gostaria de voltar nessa transparência aqui. Por quê? Este crescimento aqui foi um trabalho gigantesco das empresas, as empresas de container, fazendo multimodalidade. Obrigado. Multimodalidade. Porque foi assim que nós conquistamos os clientes, trazendo eles, oferecendo serviço multimodal, serviço porta a porta, e aliviando ele de toda a burocracia para fazer a multimodalidade. Então, isso daqui é importantíssimo. Agora, para a gente fazer a ligação aqui com a necessidade da infraestrutura, para o segundo semestre, nós corremos um risco muito grande desse vermelho e do azul diminuírem, porque, como já foi dito aqui, nós passamos numa crise hídrica, está faltando água, choveu pouco no Rio Amazonas. E, por incrível que pareça, a foz do rio Madeira está assoreada por falta de dragagem, por falta de batimetria. Nós não sabemos qual é o canal seguro. Então, nós que navegávamos para fazer esse transporte aqui, com 11,5 metros de calado dos nossos navios navegando lá, nesse período da seca, nós tivemos que reduzir para 9 metros de calado. Perda de 2 metros de calado no navio é perda de carga que não embarcou. Então, a infraestrutura, e aí, Jussara, a gente, na cabotagem, não precisa de infraestrutura, porque é investimento privado. Fomos os navios, que ali o São Marcelo, o Bartolomeu, que está ali, vai aparecer daqui a pouco, foi comprado pelas empresas, investimento deles. Mas, se não for feita a infraestrutura para garantir portos e até aí para fazer a ligação, o rio Amazonas, é um rio que não precisa, ele é navegável. Mas, se não tomar cuidado, ele deixa de ser navegável. Olha o prejuízo que nós estamos tendo, já tivemos. As empresas tiveram que adotar, não podemos perder, trouxeram outros navios menores, mas isso exige transbordo da carga, custo adicional, desnecessário, por falta de investimento na infraestrutura. E aí, nesse contexto aqui, dessas cargas, essas cargas são transportadas em cima de documentos, que é o conhecimento de transporte, um conhecimento de transporte eletrônico, né? Mas esses navios são todos adquiridos ou afretados, às vezes, de empresas estrangeiras, sob um contrato. E esse contrato é um contrato padrão, que é desenvolvido pelo Baltic International Maritime Council, um comitê de documentação que prepara esses contratos em padrão internacional. E adota regras para falar no meio ambiente. Na semana passada, foi realizada a última reunião do Comitê de Documentação, foi realizada semana passada, que estabeleceu uma cláusula nova, impondo obrigações financeiras e contratuais entre armador, dono do navio e afretador, sobre responsabilidades da emissão de carbono. Então, não, eu sou dono do navio e você afretou o navio, o problema é teu. Não, o problema é nosso. Porque eu sou brasileiro, você é argentino ou qualquer outra nacionalidade que seja. Nós temos responsabilidades. Nós temos que coletar quanto nós vamos emitir de carbono a partir de janeiro de 2023. E isso vai custar. Vai custar.
para todo o transporte marítimo. Então, o BINCO é uma entidade muito importante, porque lá se discute nesse padrão internacional. E nós lá temos lá nosso assento lá e tentamos defender os interesses da navegação brasileira, né? Bom, com relação ao BR do Mar, eu queria só rapidamente falar aqui, porque o Dino provavelmente vai falar mais. Tá certo? O BR do Mar é parte da Lei 14.301, não é a Lei 14.301, e teve como foco a redução dos custos para o usuário, buscando equivalência com longo curso. Isso estava lá na ideia. Não estou criticando o Dino, não, porque ele é meu amigo. Hein? E a ação para fazer isso foi viabilizar o aumento da frota com afretamento de embarcações a tempo, proporcional à frota própria da empresa de navegação, usando a subsidiária integral, com uma redução do custo do OPEX. Isso ainda era ideias. 5 minutos. Terminando aqui. E, como resultado disso daí, nós conseguimos, por um desconhecimento, infelizmente, o nosso Congresso não tem a familiaridade com o assunto, nós conseguimos exportar o regime trabalhista brasileiro para os estrangeiros, porque existe um artigo da lei que diz que os marítimos embarcados nesses navios afretados a tempo cumprem a Constituição Federal. Então, demos ao filipino o direito de férias, o direito de encargos trabalhistas, sociais, férias, tudo. E aí, como é que é, e que nós aguardamos a regulamentação, e até brincava com o Dino aqui, que ele vai anunciar o número do decreto que vai regulamentar o programa BR do Mar, mas ele já disse que não vai poder fazer isso, não, né? Talvez amanhã, ele vai querendo fazer um segredo aí, né? Mas quais eram as possibilidades do programa BR do Mar? 5 possibilidades. Aumento da frota, que era o inciso primeiro, em cima de uma frota própria. Então, eu tenho frota própria, eu posso aumentar. Também previa substituição de embarcação em construção no país ou substituição de embarcação em construção no exterior. Atendimento a um contrato de longo prazo. Aquele contrato lá da Elcano poderia, por exemplo, ser feito por um contrato de longo prazo, ele trazer a embarcação afretada sem precisar adquirir a embarcação. Foi uma possibilidade criada, mas ainda depende de regulamentação, de o que é um contrato de longo prazo, o que é o exclusivo. A gente está na expectativa. E a prestação exclusiva de operações especiais, que seriam coisas que não são realizadas, e o Dino sempre dá o exemplo aí do Rorô, né? Nós, infelizmente, não transportamos nenhum veículo produzido aqui no Brasil entre portos brasileiros. Todos os carros que vocês veem embarcando no Porto de Santos, Porto do Rio de Janeiro, Porto de Vitória, em Paranaguá, são carros de exportação ou importação. Todos os nacionais são transportados por rodoviário, nenhum por navio. E quais são as perspectivas aqui das EBNs? Aqui é o último slide, Perrupado. As empresas, hoje houve uma mudança, mudou-se o que é uma empresa brasileira de navegação, que agora ela não precisa mais ter navio, ela pode apenas trabalhar com navios afretados. Agora, quem está aqui no mercado vai continuar. Por que nós vamos embora? Investiram, são empresas que investiram. Então, não estão, eles continuarão aqui, e se valendo das novas regras. Lutamos, algumas nós não concordamos, mas agora são as regras. Entendemos que, com esse programa BR do Mar, e até uma alteração que houve na lei também, que permite que a empresa não tenha frota, ela é um baixo incentivo para renovar a frota de propriedade, e sim trabalhar apenas com navios afretados, ficando mais ao sabor do mercado internacional, o que é perigoso, porque o mercado internacional é uma coisa imprevisível. Navios que custavam $10 mil, $15 mil em 2019, chegaram a $70, $80 mil dia em 2020. Assim, a economia brasileira aguenta
esse disparada, porque o navio afretado é o motorista ali do Uber, né? Ele aluga o carro lá na Localiza, pagando R$200 a diária, ele tem que faturar 200 para depois ele ganhar dinheiro. A mesma coisa o navio. Então, só há interesse em ter navio próprio para poder afretar no programa BR do Mar. O aumento da nós estimamos que haverá um aumento da frota de navios porta-containers, sejam afretados a casco nu, que é aquele que é afretado com o direito do comandante, da empresa colocar o comandante imediato e toda a tripulação. Então, é esse afretamento, e também navios afretados no programa BR do Mar, naquela ampliação da frota, quando tiver regulamentado. Notamos que há um baixo interesse, baixo incentivo para aumento da frota graneleira, porque, como nós temos já uma pequena frota graneleira, então a circularização, a consulta ao mercado, o atendimento spot vai ser mais interessante, porque ele consegue operar a um custo menor. Então, a opção da circularização é a que deve prevalecer. E as possibilidades de contrato de longo prazo, nós vemos que pode ser uma grande saída aí para a questão do alívio de petróleo das plataformas. Entretanto, depende muito de como vai ser regulamentado isso daí, para que nós tenhamos empresas brasileiras podendo realmente fazer esse afretamento e operar essas cargas. Então, esse daqui é meu último slide. Eu agradeço a oportunidade aqui de falar muito rapidamente e mostrar um pouquinho como é que cabotagem, mas também dependemos de hidrovias, na realidade, hidrovias seria um erro, né? Pô, eu falei hidrovias aqui, o doutor Perro Pato daqui a pouco vai me puxar minha orelha. Aquilo ali não, é um rio navegável. Agora, se não foi cuidado, ele está deixando de ser navegável. É necessário fazer investimento na infraestrutura para que tenhamos o rio na profundidade, um canal dragado e uma batimetria atualizada. Muito obrigado. Obrigado, Rezano, por ter revelado aí uma parte que pouca gente conhece do mundo da cabotagem. Você tem razão. Você é uma empresa brasileira navegando na costa brasileira entre portos brasileiros, cumprindo regras internacionais. Não tem nenhum outro modal aqui, exceto pela aviação, que eu não sei se tem que cumprir regras internacionais também, mesmo voando entre aeroportos nacionais, mas são dois setores que têm essa particularidade, né? Que é bom que todos nós conheçamos para não poder ficar, eventualmente, sonhando com coisas impossíveis. Eu vou agradecer, então, ao Rezano e passar a palavra, então, para o Dino. 15 minutos. Por condescendência da nossa presidente, talvez ela te dê um pouco mais de tempo. Perfeito. Se for da vontade dela, né? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, agradecer o convite que foi feito ao Ministério da Infraestrutura para que nós estivéssemos aqui. Saudar a todos que aqui estão e que nos acompanham pela internet. Obrigado, Jussara. Sempre conte conosco, a gente sempre vai estar disponível para fazer parte do painel. Ok? Bom, eu tinha feito alguns slides, uns 100 slides, viu, doutor Perro Pato, para tentar iniciar a explicar como é que funciona a navegação brasileira, né? Um termo que o nosso ex-ministro, Tarcísio, sempre usava era que existe um desconhecimento detalhado da população em geral sobre o que é a navegação, né? Muitas vezes as pessoas até têm uma visão sobre a atividade portuária, mas muitas vezes aquele mito que se tem sobre o que é a navegação, ele não corresponde com a realidade, né? Então, os debates, as discussões que a gente faz sobre a navegação, e a gente fez isso no BR do Mar, né, navegação de cabotagem especificamente, se bem que na 14301 a gente acabou trazendo alguns impactos que entendemos que serão mais amplos do que simplesmente na cabotagem, né?
mas ali já deu para ver que realmente é uma discussão bastante árida. Quando a gente traz propostas legislativas ao Congresso Nacional para trabalhar itens, por exemplo, da 9432, que é a lei que versa sobre a navegação, realmente a gente tem uma dificuldade muito grande, por puro desconhecimento dos congressistas, e aqui não é uma crítica, eles têm que discutir desde navegação até maçã e assim por diante, passando por parafuso e assim por diante, mas é um fato. Agora, isso tudo, e talvez a gente consiga melhorar um pouco essa situação através das iniciativas que se tem dentro, não só da Marinha do Brasil, como também do Ministério da Infraestrutura, mas de aumento do conhecimento sobre o que a gente chama da cultura naval, a cultura marítima, principalmente, né? Talvez a gente consiga divulgar um pouco mais essas nossas atividades. Mas dentro dessa discussão, um ponto que é fundamental, a gente entende realmente ser a base de tudo, é o que queremos enquanto país para a navegação brasileira. Eu acho que há algum tempo eu não escuto eu não vejo essa discussão. Afinal, o que queremos? O que é a bandeira brasileira? O que é a construção naval brasileira? O que são os tripulantes brasileiros? E assim por diante, né? Lembrando que outros países dão uma relevância muito maior para o que é a navegação, não só doméstica, quanto internacional. Eu cito aqui o Jones Act, que é a regra americana para a navegação doméstica, que é extremamente rigorosa em termos de, eu diria até mesmo, no caso deles, uma proteção à atividade sendo feita pelos patrícios, né? pelos americanos, né? E não só tripulados por americanos, essas embarcações, mas construídas nos Estados Unidos, com capital americano e tudo mais. E muitas vezes as pessoas confundem achando que o Jones Act é para privilegiar a indústria naval americana. E não é por aí, né? Você vê realmente uma preocupação muito grande em termos da navegação, em termos do que é a navegação, em termos do que outros países navegando em águas jurisdicionais do seu país pode significar. Então, vocês imaginam os Estados Unidos abrirem a sua cabotagem e, de repente, eles terem lá dezenas de embarcações em suas águas jurisdicionais sendo navegadas por russos ou quem quer que seja, né? Essa que é a preocupação, esse é o grande preocupação lá nos Estados Unidos. E tem vários outros exemplos. Aqui eu vou trazer o caso dos Valemax. Acho que todos vão lembrar quando a Vale fez aquelas embarcações de 400 mil toneladas e um pouco mais. Os chineses acabaram por vetar aquelas embarcações, que foram construídas, se não me engano, em estaleiros chineses, né? E elas vetaram aquelas embarcações nos seus portos. E até que a Vale vendesse aquelas embarcações para os próprios chineses, e os chineses fizeram contratos que, até onde eu sei, conversando com o pessoal da Vale, não são contratos ruins. Os chineses nunca se preocuparam em, como a gente gosta de dizer, meter a faca na Vale. Não é esse o interesse deles, mas o interesse deles eu tenho que controlar esse ativo. Mais uma mostra de uma preocupação da navegação enquanto um ativo estratégico, de segurança, né? E o que a gente não vê muito aqui no Brasil, né? Infelizmente, a gente não tem essa discussão de uma maneira mais forte, porque essa discussão ela não tem a ver, e aqui não é só em relação a uma soberania, vamos chamar assim, militar, uma soberania de segurança nacional, mas também uma soberania econômica, né? O fato de termos embarcações, de termos ativos que possam executar o trabalho, executar a navegação, fazer o frete, etc., né? A gente acabou de ver um grande exemplo. Em 2015, um container Santos-Xangai, no spot, ele estava na casa de $400. Em 2017, as pessoas ficaram horrorizadas quando esse container chegou no mercado spot
a $2.700. E um pouco mais horrorizadas quando chegou a 14, 15 mil dólares agora durante a pandemia, né? Ao mesmo tempo, a gente teve, pelo menos, de acordo com o que foi sinalizado pela EPL, agora não mais EPL, Infra SA, né, que faz esse acompanhamento para a gente, nós tivemos um pequeno aumento, ligeiro aumento dos fretes praticados na cabotagem brasileira de contêineres, durante esse período que eu falei do frete internacional. E por quê? Porque no transporte de contêineres em costa brasileira, a gente tem majoritariamente o transporte sendo feito por embarcações de bandeira brasileira, sendo elas construídas no Brasil ou não, né? São poucos os casos, infelizmente. No final das contas, a indústria brasileira de construção naval, ela não conseguiu dar uma resposta adequada no segmento de cabotagem, o que não é verdade para outros segmentos. Segmento de apoio marítimo, segmento de apoio portuário, a gente tem uma indústria naval bastante pujante e tem que ser defendida, tem que ser incentivada, mas na cabotagem ela teve realmente resultados pífios, né? Sendo essas embarcações construídas ou não aqui, mas de bandeira brasileira, navegadas por empresas brasileiras de navegação, e que fizeram com que o frete, durante esse período de grande turbulência internacional, ele não demonstrasse aquela mesma volatilidade no mercado internacional da cabotagem. Nós entendemos que isso é fundamental para que a gente possa estruturar, e aqui eu não estou falando só de cabotagem, eu estou falando também de navegação interior. Se a gente quer uma navegação doméstica perene, a gente tem que ter realmente essa possibilidade de confiar nessa navegação, com base em fretes, com base em entregas, ou seja, realmente se eu vou ter ou não aquele frete sendo disponibilizado para a minha cadeia logística, né? E isso só pode acontecer com o incentivo à navegação brasileira, feita por empresas brasileiras. A gente sei disso, Rezano, que a gente, no BR do Mar, a gente acabou flexibilizando a questão da bandeira brasileira em si, mas ainda mantendo a ideia do controle da navegação em mãos das empresas brasileiras de navegação, né? Mas esse é um ponto que é fundamental. E aqui, por que eu fiz todo esse introito? Porque a gente cai na questão dos investimentos, né? Se, por um lado, Rezano também tem razão, os investimentos em embarcações eles são feitos pelas empresas, ou seja, muitas vezes as pessoas não se preocupam mesmo muito com isso, né? E principalmente as pessoas dentro do governo falam, não, isso aí é tudo privado, ótimo, deixa que eles se viram, eles são mais rápidos, eles vão saber aonde colocar o dinheiro deles, né? Se por um lado isso é verdade, por outro existe a necessidade não só de termos regras robustas, regras com as quais as empresas possam confiar e com essas regras fazer as suas contas para ver se vão ou não fazer esses investimentos. E aqui já faço meia-culpa, viu, Rezano? Por mais que a gente saiba que o sistema, né, a burocracia governamental, ela realmente traz alguns desafios, mas realmente o decreto já tinha que ter saído, o decreto regulamentador do BR do Mar. A gente está batalhando bastante para que saia e que permita, o que vai permitir que as empresas efetivamente façam as suas contas, as suas decisões de investimento. E aqui investimento, novamente, lembrando, investimento em embarcações. Mas não é só isso que a gente precisa. Quando a gente fala de investimento no transporte aquaviário, a gente precisa de porto. A gente precisa, quando a gente vem para a navegação interior, a gente precisa de sinalização, a gente precisa de balizamento, a gente precisa de dragagem e assim por diante. Aí entra exatamente a parcela pública da navegação, né? É lógico que já há alguns anos a questão dos terminais portuários tem sido cada vez mais, e dos portos organizados também, né? Nesse último ano a gente teve a licitação da primeira autoridade portuária para que seja explorada pela iniciativa privada diretamente, a Codesa, né? Mas a realidade em terminais portuários já existe desde já de 93, né? Já de uma forma bastante robusta, né? Então a gente tem não só a necessidade de dinheiro mesmo, de orçamento público para os terminais, não terminais, mas principalmente para a infraestrutura de apoio, para o que a gente chama do condomínio portuário, né? Mas como também dessa sinalização para possibilitar que os investimentos dos privados sejam feitos.
Tá? Então, esse é um primeiro ponto. 5 minutos. Obrigado, doutor Perrupato. A iniciativa, a administração pública dando os sinais corretos, dando os incentivos corretos, dando o arcabouço normativo correto, para que a iniciativa privada haja e faça seus investimentos tanto em embarcações quanto, no caso, em terminais portuários. Um segundo ponto, e aqui eu entro um pouco mais na vida da navegação interior, né, onde a gente tem efetivamente a necessidade maior de ter a administração pública atuando. Né? Hoje, ainda é monopólio do DENIT fazer as obras, fazer as ações que são necessárias para viabilizar a navegação em vários dos nossos rios. Eu cito aqui, por exemplo, a dragagem do Rio Madeira, a dragagem do Rio Paraguai, né? A sinalização do Madeira, e assim por diante. A gente tem trabalhado de maneira bastante forte para tentar viabilizar modelos de parceria com a iniciativa privada também no setor hidroviário. É uma realidade já presente no setor rodoviário há muito tempo, setor ferroviário, então, também, toda a nossa malha, toda a operação ferroviária é feita pelos privados. Há pouco tempo, mais recente também, no setor aeroportuário, a gente já teve a entrada da iniciativa privada, e a gente acredita que agora é a hora também no setor hidroviário. Mas aí aparece um ponto importante, uma decisão que tem que ser tomada, é uma decisão de política pública. Quem paga? Esse é o ponto fundamental sobre o qual nós estamos, eu, minha equipe, junto com o pessoal do DENIT, da ANTAC, nós estamos debruçados para ver modelos onde o custo dessas parcerias, né, afinal das contas, alguém tem que pagar essas parcerias, alguém tem que pagar o parceiro privado, que esse custo não recaia simplesmente nos usuários dessas hidrovias. Né? A gente conseguiu uma vitória interessante no processo da desestatização da Eletrobras, a gente conseguiu incluir recursos vultosos no processo, na lei da desestatização da Eletrobras. Esses recursos, eles são alocados diretamente, no caso, a gente conseguiu para o Madeira, conseguiu também para o Tocantins e para uma obra específica no Tietê, que é a obra do derrocamento de Nova Ruandava. A gente está falando aí de quase que $1 bilhão de reais, em 10 anos, mas a gente precisa de mais do que isso, a gente precisa muito mais do que isso. Né? Então, nós estamos discutindo isso de maneira bem aberta, bem franca, com todo o setor. Nós estamos discutindo possibilidades de novos usos das contas vinculadas. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui como funcionam as contas vinculadas, porque é um negócio, eu ia ficar aqui mais umas 3 horas para explicar. Eu demorei quase 1 ano para entender o que era aquela bendita conta vinculada, né? Esse negócio de ressarcimento, como é que funciona isso, né? É meio estranho, né? Mas a gente entende que ali, principalmente com o advento da BR do Mar, na verdade da 14301, né, onde a gente teve uma ampliação do AFREM para a navegação interior, em especial na região norte, ampliando o AFREM para outras cargas, não só apenas o granel líquido, ou seja, os combustíveis. Né? Hoje, todas as cargas na região norte têm esse benefício do AFREM, né? E isso vai significar algumas centenas de milhões de reais por ano na conta dessas empresas de navegação que fazem transporte de granel, principalmente granel sólido agrícola, na região norte do país. A ideia aqui é tentar capturar parcela desses recursos que foram criados agora com o BR do Mar, capturar exatamente na estrutura financeira de concessões hidroviárias. Ou seja, dessa maneira, com Eletrobras, com recursos do AFREM, a gente conseguiria trazer realmente o fund, né, os recursos necessários para fechar a conta nesses investimentos que são tão necessários no setor hidroviário brasileiro, viabilizando, assim, a parceria com a iniciativa privada. Eu acho que esses são os caminhos que a gente tem desenhado, né? Temos muito ainda a fazer e espero que agora o próximo governo ele continue trilhando exatamente nessa ideia de trazer investimentos para o setor aquaviário, porque a gente precisa muito. Obrigado. Queria agradecer novamente, doutor Perrupato, Jussara, e a todos aqui que nos acompanharam até. Acredito que eu sou a última palestra de hoje, não, do evento, né? Que hoje também estou fechando o evento. Eu agradeço pela honra de estar fazendo essa última palestra. Obrigado a todos.
Eu vou dar uma esquentada aqui no ambiente. Eu tenho que fazer umas provocações aqui, né? Vocês já entenderam que navegar não é, sempre se navega em mar de almirante, né? E nem se navega em céu de brigadeiro, né? Tem umas questões interiores aí, eu diria intestinas desses setores, que é bom que todos compreendam, né, para a gente não fazer críticas desacertadas ou desnecessárias. Eu acho que o Dino colocou muito bem aqui. Eu não quero tirar muito mérito do que tem sido feito, não, porque eu, por dever de ofício, eu sigo militando no setor e observando tudo que se passa. E recentemente, aí, com 2 companheiros, aí, um professor lá do Instituto de Engenharia de São Paulo e mais o comandante Vanderlei, que é um oficial de Marinha Mercante, nós redigimos aí um documento de 20 páginas que ia ser publicado num livro da Marinha, que não sei nem se já foi editado, chamava Economia Azul. Foi essa semana? De alguma forma, era uma oportunidade para a gente abordar esses temas aí e provocar os debates. E depois a Marinha nos disse que, como era um texto muito grande, embora eles tenham nos limitado a 20 páginas, a gente conseguiu se manter nisso. E não foi possível incorporar isso no livro azul. Mas nós fomos abrigados pela Revista Marítima Brasileira e na última edição esse artigo nosso está publicado lá, na íntegra. Semana passada, no dia 16, nós íamos ter um webinar em São Paulo, no Instituto de Engenharia de São Paulo, exatamente para abordar esse tema, por razões de pouca demanda de adesão de público. Eles preferiram adiar isso para talvez dia 8 ou 9 de fevereiro. Mas eu estava me preparando para abordar um tema que o Dino, de alguma maneira, trouxe à baila. É muito meritório o que o DENIT tem feito, inclusive nos pequenos portos fluviais, aí, porque vocês sabem que os rios da Amazônia eles têm uma variação de nível d'água muito alta entre cheios e vazantes, e todos esses portos fluviais eles têm que ter articulação, porque eles têm que subir e descer com as marés lá. O que lá é muito forte, né? Lá você tem 12, 13 metros de variação de nível. Então, uma hora o embarque está lá embaixo, outra hora ele está quase pertinho do ponto de embarque terrestre, ou desembarque. O problema que o Dino abordou, eu acho que é o que eu ia me bater mais fortemente nesses debates, que é o problema que eu chamei de equação econômico-financeira. Porque nós sabemos que nós não temos recurso público oriundo do orçamento do Tesouro para fazer esses investimentos. O DENIT hoje tem perto de 7 bilhões de reais para investimento, o que é quase 1/3 do que ele teve aí há uns 15 anos atrás. O que me ocorreu de ideia, de vivência minha nesses mais de 50 anos de militância fora e dentro do governo, é que nós temos que partir para um processo de busca de financiamento. E aí tem que ser num desses clubes onde o Brasil é sócio. Nós somos sócios do BRICS, nós somos sócios do BID, nós somos sócios do Banco Mundial. E, durante muitos anos, a gente conseguiu organizar, junto a esses bancos, acordos de empréstimo de longo prazo, com taxas de juros bem toleráveis. Mas esses entes, eles fazem um empréstimo como banco e eles querem alguma garantia de que vão
repor isso, porque eles têm outros clientes que também demandam esses investimentos. No tempo do recurso vinculado era muito fácil, então a gente tinha abordagens aí para financiar a longo prazo ferrovia, rodovia, e era tudo muito fácil, porque a gente dava imposto sobre combustível como garantia, aquilo era só multiplicar crescimento de frota por valor e ia para o caixa. Então o banco olhava aquilo e falou, bom, tem um recurso vinculado aí, eu não corro nenhum risco. Nós vamos ter que encontrar fórmulas diferentes nessa abordagem, porque esse risco vai permanecer. E, lamentavelmente, esses investimentos que a navegação interior demanda, e aí eu coloco vias navegáveis interiores e lagos, que também fazem parte da navegação interior, elas têm que ter uma previsibilidade. Essa previsibilidade tem que ser de longo prazo, e não nos resta muita alternativa a não ser fazer um plano diretor de longo prazo, que é planejamento, que vai sendo ajustado a cada 4 anos em função do desempenho da economia interna. Temos que levar essas questões para discutir, porque, especialmente na Amazônia, a única via que eles têm lá, tanto para passageiro como para carga, são os rios mesmos. E como o Rezano já disse, rios navegáveis a gente tem rios, talvez 50 mil quilômetros de rios, mas se você levar em consideração que nem o Tocantins hoje, por conta do Pedral do Lourenço, que está lá no meio do caminho, que pode custar hoje aí uns 800 milhões de reais para ser derrocado, nem esse, né? Nem o Madeira, que já é fortemente utilizado hoje, tem problema de assoreamento. Nós não temos como jogar por conta do operador privado os custos de manutenção, que é dragagem, sinalização, balizamento, para que efetivamente esses cursos d'água virem efetivas hidrovias, como você tem na Europa, principalmente nos 3 países principais lá, Bélgica, Holanda e Alemanha. Esse pessoal movimenta nos rios de lá 2,5 vezes o que o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, movimenta por ano. Você chega no rio Mississippi, nos Estados Unidos, que agora está vivendo um momento crítico lá, porque eles estão com crise hídrica, mas eles movimentam 600 milhões de toneladas ano lá, que é um pouco mais do que 2 vezes a movimentação do maior porto da América Latina marítimo aqui. E o que eles fazem lá? Né? Eles mantêm essas vias sinalizadas, balizadas e dragadas, mas eles levam o setor gerador de carga para a beira da hidrovia. E aí é que vem a parte do incentivo. Porque o que você mais vê na Europa hoje é olhar para os 2 lados de rios, que são verdadeiros afluentes nossos principais, não são rios tão grandes, e você vê a atividade lateral de gerador de carga. Tem terminal de contêiner, tem depósito de brita, areia, cascalho, material de construção. E isso tudo está ali nas margens, né? A gente tem que se lembrar que a gente teve boas hidrovias no Brasil, no sistema Jacuí, Taquari, Lagoa dos Patos, dava conta de 40% da movimentação de cargas do estado do Rio Grande do Sul. A gente não pode se esquecer do Rio Tietê, Paraná, porque ele tinha uma gestão única de administração do uso múltiplo das águas. O problema das nossas águas é que elas são regidas pela Agência Nacional de Águas. E ali é transporte, geração de energia, irrigação, abastecimento doméstico, tudo sai da mesma água. E os nossos rios, ditos da Amazônia, são rios jovens. O que eles mais fazem lá é procurar novos caminhos. E se você não tem um canal de navegação balizado, você não pode navegar perenemente. Você não pode navegar à noite. Quantos exemplos nós temos aí de mortes de
de navios de passageiros, barcos com 200, 300 pessoas, que foram a pique no meio da noite, porque foram golpeados por uma tora de madeira, que é muito natural na Amazônia. Quando vem a vazante, parte da floresta desce pela água e carreia isso para dentro. Então, tem que ter uma gestão e o investimento tem que ser público. E a única forma que eu vejo é que a equação econômico-financeira tem que ser levada a esses organismos de financiamento de longo prazo, para que se encontre uma fórmula. Que tipo de financiamento é esse que nós poderemos pagar? Talvez a gente possa pagar, mas tem que ter uma startup, né? Porque a navegação interior ela tem um período inicial que requer o investimento público, mas depois as demais atividades ao longo da sua vida útil podem resultar de algum tipo de tributação sobre a movimentação da carga. Mas aí a carga vai aparecer na medida em que você tenha possibilidade de empresas de navegação. Vocês lembram que o Rio São Francisco já foi navegável, né? A maior parte das empresas que navegavam lá, privadas, foram embora para o Rio Paraguai. Por quê? Porque o rio ficou com um calado de 60 centímetros, menos de 1 metro. Por quê? Porque houve assoreamento. Porque não cuidaram das margens. Foi desmatamento lateral, chuva, carreamento de material sólido para dentro do rio, não tem dragagem. Então, a gente tinha muita coisa aqui que funcionava, e, por desatenção, eu sempre chamo assim, a gente virou patinho feio, e há de chegar um momento que a gente tem que mostrar que nós temos uma plumagem de cisne. Não vamos ser patinhos feios a vida toda. Eu estou provocando isso porque são angústias que eu venho carregando nos últimos tempos, onde eu vejo que o terrestre está encontrando suas soluções, a cabotagem está encontrando suas soluções. Na década de 80, eu me bati fortemente pelo roll-on-roll-off, instalamos rampa de roll-on-roll-off em Salvador, em Recife, em Paranaguá, em Santos, no Rio de Janeiro. O Fundo de Marinha Mercante financiou navios. Houve muito atentado contra essas embarcações e o roll-on-roll-off deixou de existir. O ministro Eliseu Rezende me perguntava se eu era parente da Ângela Roll-Roll, porque eu só falava em roll-roll, que é R-O-R-O, que era a sigla do roll-on-roll-off. As coisas já foram tentadas e a gente tem que entender quais são as razões de não termos tido sucesso, né? Porque, às vezes, você tem que voltar para o passado para descobrir quais eram as boas coisas e quais foram as razões dos nossos insucessos. Eu vou terminando por aqui. Eu pediria aí, daria 5 minutos para os dois debatedores, se pudessem fazer algum comentário sobre essas questões que eu coloquei, e vou dar mais uns 5 minutinhos para a plateia se manifestar. Obrigado, doutor Perro Pato. Eu acho que eu vou falar só sobre a cabotagem, né, porque quem sou eu para falar da navegação interior, né? Mas o senhor citou uma coisa muito importante que a gente não esquece. Os nossos rios são jovens, mudam todo dia. Todo dia. Eu comandei um navio em Belém e fui várias vezes a Macapá, passando pelos estreitos, por trás da Ilha de Marajó. E o que a gente anda lá, como oficial da Marinha, né, navegava cheirando o banco, o que a gente chama, que é ir procurar o banco de areia. A hora que o banco chega, você vai para o outro lado, vai assim. Só que um navio mercante de 40 mil toneladas não dá para você fazer isso, porque o navio vai encalhar. Então, precisa dessa infraestrutura disponível, batimetria. Ah, mas não tem. Não, a gente tem que estudar, como o senhor falou. Nós temos que ver
Não é possível que a batimetria na foz do Rio Madeira é de 2011. 10 anos depois, o que eu vou encontrar lá? Nós temos um caso de uma plotagem de carta que tem um navio passando em cima da ilha e passou normal na carta. Mas o que passou no canal ficou encalhado. Essa é a batimetria que a gente tem. E isso daí, gente, representa um risco enorme para a gente. Porque na hora que a gente vai fazer, o navio tem seguro. Na hora que tiver um acidente, um dano mais sério, é prejuízo para a empresa de navegação, porque você navegou fora do canal, mas fora do canal eu encalhei. E pagamos custos elevadíssimos da praticagem ainda para navegar em alguma coisa que eles sabem um pouquinho mais que a gente também. Então, é muito perigoso essa questão dos rios jovens. Né? A gente precisa... Os rios da Europa não são tão jovens, esse aqui é o problema. Exatamente. Então eles mantêm faz uma batimetria, e aquilo ali, a margem, às vezes, até já de alvenaria, né? Vamos falar assim. Então, é muito importante. Essa questão do adicional de frete, doutor Pelpato, também é muito importante, porque o Dino trouxe a questão do uso do adicional de frete, para a navegação interior, para ver as hidrovias. Era importante a gente considerar o seguinte: o adicional de frete no transporte de granéis líquidos é de 40%. Na cabotagem, é 8%. E, com esse projeto de lei, reduziu de 10% para 8%. E é um custo que o usuário não paga, por causa do Instituto do Ressarcimento. Agora, é inaceitável para a cabotagem que nós demoramos 3 a 4 anos para receber esse recurso, porque a Receita Federal fica analisando se vai pagar, se estou com o CNPJ correto, se foi feita uma carga com origem e destino em Porto Brasileiro, uma série de exigências. E é pago, depois de 3 a 4 anos, valor de face, nenhuma correção. Nenhuma correção. Então, isso é muito importante que a gente tenha o adicional de frete, que o adicional de frete, no caso da cabotagem na navegação interior, ele é um benefício para a carga. Para a carga. Porque ele é ressarcido da navegação. Então, acho que é só esses 2 pontos que eu gostaria de dar uma falada, para deixar o tempo aí. Muito obrigado. 5 minutinhos. Já que nós não temos só problemas, coloca mais um aí. Bom, doutor Pelpato, na verdade, queria aproveitar só realmente para agradecer essa oportunidade, né, e ressaltar a importância de que nossos dirigentes, o governo como um todo, ele tenha olhos para a navegação, né, não só a navegação interior, a navegação de cabotagem, apoio marítimo, apoio portuário, porque são atividades que realmente movem a economia brasileira, né? Movem muito menos do que deveriam, não tenho dúvida nenhuma. A gente tem muito potencial ainda a desenvolver. Basta a gente lembrar que, que o Tocantins, quando tivemos o derrocamento, né, do Pedral do Lourenço, indo a Montante, pegando um pouco do Araguaia, a gente chega no Matopiba e a gente desnuda ali uma área com potencial de 30 milhões de toneladas, 40 milhões de toneladas ano. Né? E as eclusas estão lá, pelo menos. Né? Pelo menos as eclusas foram feitas e agora operacionais. Né? Tucuruí está operacional. Então, a gente tem que ter... Eu queria realmente ressaltar a importância dos decisores, né? Se debruçarem e terem olhos para a navegação. Né? E esse tipo de evento, esse tipo de discussão, e principalmente a pressão, a conversa dos privados, de todos os que trabalham com a logística brasileira e que têm algum interesse na navegação, que façam esse tipo de conversas com os decisores, né? Parlamentares, Poder Executivo e tudo mais. A gente precisa desse apoio de vocês que trabalham na ponta privada para realmente sensibilizar os tomadores de decisão para a importância
da navegação. Eu acho que esse tipo de evento é importante por causa disso, para trazer realmente essa mensagem para todos, né, para a sociedade, realmente dar uma divulgada ainda maior na navegação, e por isso, obrigado, agradeço novamente, doutor Marcelo. Uma ideia adicional é pegar um parlamentar aí abusado e pedir uma verba lá para ele dedicar para a navegação interior, né? Em vez dele mandar lá para a prefeitura lá para fazer hospital, atende 30 milhões de habitantes que estão lá usando o rio como a única via disponível que eles têm. São tão brasileiros quanto nós. Se precisar de uma pessoa chata, insistente e cobradora, podem contar comigo, que eu vou ficar no pé deles. Seja lá quem for, eu vou viver batendo na porta lá. E a gente tem aliados aqui, né? Tá bom. Então, eu vou ver se tem algum deputado que faça uma emenda parlamentar aí, só para dedicar, né? Pegar um parlamentar lá do Norte e falar para ele, faz uma emenda parlamentar aí para a gente sinalizar, balizar e dragar os rios da Amazônia. Você vai ganhar uma adesão lá, nunca mais você vai perder voto na região. Alguém quer falar alguma coisa? Mas é pouquinho, viu? Por favor. Doutor Marcelo Perrupato, meu amigo de tantos e tantos anos. Vocês estão falando aí uma série de coisas que deixam, às vezes, a gente um pouco desanimado, porque você falar, eu tenho acompanhado isso, até porque eu tenho uma relação muito próxima com a Marinha, sou da SOAMAR, diretor da SOAMAR, enfim. Falar de BR do mar, depois de 500 anos que o país foi descoberto, é uma coisa meio assustadora, porque isso já tinha que ter sido feito há mais de 100 anos atrás. É um absurdo. Não sei o que as pessoas ficam fazendo, que ninguém trabalha. Mas, enfim, o que eu quero saber é o seguinte, a ida do doutor Ilan para o BID, isso vai nos ajudar de alguma maneira? O Estado, o governo brasileiro, a máquina do governo voltada para os setores que nós estamos conversando, está preparada para apresentar projetos ao BID? Que mais tem que aparecer, além de BR do mar, que, finalmente, depois de 500 anos de Brasil, nós descobrimos que precisamos fazer? Eu gostaria de deixar essa pergunta aí para a mesa. Tá, muito obrigado. A ida do Ian para... Doutor Perrupato, só um minuto, por favor. Senhor, só para ele se identificar e da instituição, por André Moura, Senado Federal. Muito obrigado. Já temos um aliado no Senado. Desculpe, mas a emenda parlamentar em tempo é muito pequena. Coisa miserável. Mas 10 milhões, 11 secar, milhões, né? isso não é nada. Minha mãe Isso aí sempre tem me que ser o dizia BID. Tem que entrar o BID na história. Tá bom. Pode ser BRICS também. O BRICS é menos gente, a disputa lá é menor. Eu acho que nós não temos mais tempo, não, porque o Rezando tem um voo para tomar. Ele me deu até 18h30, já são 18h21. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Tinha alguém que pediu aqui? Desculpe, meu dileto amigo. Pato, só eu vou ser bem rápido, eu não cheguei a entender qual é o grande empecilho da não utilização dos navios roll-on-roll-off, principalmente no transporte de automóvel. Eu também não, mas eu sei que nós tivemos muito boicote lá e muito ataques a embarcações com navios que quase que adernaram, porque quem carregou as carretas tinha que ser o pessoal da estiva, e eles, propositadamente, você lembra da hipermodal, né? Ele quase foi a pique, porque as carretas se soltaram lá, porque foram criminosamente apeadas no porão do navio. Então, a gente estava lidando com... Agora, nós temos os cegonheiros também, né? Os cegonheiros têm um poder incrível.
Então, eles não deixam o navio carregar o automóvel, não. É só com eles mesmo. Hein? Só container. Não, só container. Hoje em dia, ainda é a salvação, né? Que pelo menos no container vai, né? Mark quer falar também um pouquinho? Eu só queria comentar, eu, Mark Jusviak, da Aliança, e também diretor-presidente da ABAC. Eu queria parabenizar o Dino pelo que ele aprendeu nos últimos anos. Ele realmente cresceu muito, ele hoje entende, e ele até comentou aqui a questão da navegação e entender como funciona a navegação e como funciona o espírito da aventura marítima. Eu acho que isso é fundamental para você poder entender a navegação. Hoje a gente está no processo até de explicar isso na ANTAC, porque a ANTAC, às vezes, quer regular coisas que no mundo inteiro já são fatos e são fatos já resolvidos, e às vezes a ANTAC ainda quer fazer mais regulações a respeito disso. Mas o Dino é uma pessoa que provavelmente é o que mais entende de navegação no governo hoje. Eu acho que é o que mais entende. E ele entendeu perfeitamente como funciona a cabotagem e por que a cabotagem não pode estar conectada à construção naval, tem que ser totalmente independente da construção naval, porque não são os navios de cabotagem que vão sustentar os estaleiros. É impossível isso. Também a questão de uma coisa que ficou faltando na BR no mar, e que a gente sempre comenta desde o começo, é a questão do custo. O custo da cabotagem é alto. Por que é alto? Porque tem custos. A gente comentou isso desde o começo, 3 custos que afetam diretamente. O imposto sobre combustível, era a praticagem e as tripulações brasileiras. Não que a gente queira usar tripulações estrangeiras, a gente quer usar tripulações brasileiras, mas que o custo seja compatível e seja razoável. Hoje a gente tem uma formação de oficiais que é controlada pela Marinha e tem hoje falta de tripulantes. Se a gente quiser hoje tripular um navio brasileiro com tripulação brasileira, a gente tem dificuldades, porque não tem gente suficiente. Então, mas isso é um assunto para outra discussão, outro painel, eu acho que tem que ser discutido. Então, tem que ser atacados esses pontos fundamentais para a gente resolver alguns problemas da cabotagem brasileira. Desculpa tomar o tempo, mas não. É uma coisa para colocar na agenda do Dino. Para responder. Não, o Rezano acho que quer responder aqui ao Silvio. Ao Silvio Campos. Silvio, acho que a gente tem que... o Brasil, de vez em quando, ele é meio atípico, né? O ro-ro, eu vejo assim, que não funcionou muito aqui no Brasil, não é a Ângela ro-ro, né? Mas porque é o seguinte, aqui no Brasil, o cavalo é atrelado à carreta. Então, o ro-ro funciona muito bem quando você bota lá um monte de carreta e tira os cavalos. Aqui não, a gente tem que levar o motorista, porque até o chassi está amarrado à carreta, não há essa desvinculação. Então, isso é uma coisa que precisaria rever a lei, não é nem do marítimo, é muito mais a lei do rodoviário, para desatrelar essas coisas, para poder que seja alguma coisa viável. Agora, também tem o outro lado desse transporte de ro-ro, né, que é a carga tem que... Nós temos um transporte, diferentemente da Europa, né, que uma vez chegou a se falar na ponte marítima, né, que realmente você ligar a Espanha à Itália, realmente você tira uma volta, assim, né, se a gente olhar no mapa, né, a gente faz assim. Agora, aqui no Brasil, não, a gente vai paralelo à costa, né? Tanto o caminhão, a BR-101, a 116, vai tudo aqui paralelo à costa, fazendo o mesmo caminho do navio. Então, essa tem umas características que, às vezes, a gente olha em países dão certíssimo, aqui no Brasil não dão certo por razões de legislação e também a questão geográfica, a gente tem sempre que considerar.
Não, aí eu estou falando... bom, isso aí é outra coisa. O transporte de veículos, o doutor Perrupato aqui já... Não. Aí o doutor Perrupato já respondeu aqui a questão do transporte de veículos, de automóveis, que é muito sério. Lógico que eu acho que... Eu não sei, outro dia eu até escutei, recentemente eu escutei que a Anfávia está pensando nesse assunto. Talvez o Dino tenha até mais informação aí, mas tomara que a Anfávia faça aí um contrato. Já é um bom sinal. Bom, eu encerrando então essa sessão aqui, agradeço novamente na pessoa da Jussara, ao IBESC, por ter acolhido esse tema, agradecer aos nossos palestrantes, amigos Rezane e Dino, e entregar de volta aí o nosso mestre de cerimônias para encerrar. Muito obrigado a todos. Obrigado. Nós agradecemos a mesa. Luiz Rezano precisa sair agora por um voo. E eu já aproveito rapidamente. A Jussara vai fazer uma foto, por favor? Não? O Rezano precisa sair. Aí você já quer tirar a foto com eles, Jussara, por gentileza? Só eles, por favor, uma foto. Enquanto isso, eu convido o professor Aurélio aqui comigo para suas palavras e o encerramento do painel. Professor que é e coordenador também do Laboratório de Logística, Mobilidade, Energia e Sustentabilidade da Universidade Federal Fluminense, trará suas palavras para encerrarmos esses 2 dias de trabalho. Bom, boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui na cerimônia de encerramento e agradecendo a todos que bravamente permaneceram até aqui. Vimos muitos temas interessantes aqui, dentre eles infraestrutura, sistema ferroviário, transição energética, o ESG, cabotagem, hidrovias. A organização desse evento ela é feita com muito carinho ao longo do ano. São diversas reuniões entre os conselheiros para que nós decidamos quais os temas serão escolhidos e dentro desses temas, das sessões, né, quais serão as palestras que a gente vai escolher, quem vai palestrar. A gente tem uma brincadeira interna no conselho que é assim, se você tem uma ideia sobre uma palestra, você já prepara o indicado, já que vai ser da tua conta. Não é só jogar a ideia e deixar aqui. Não, então, ele é preparado com muito carinho e a gente vê que são temas bastante atuais, temas interessantes, importantes para o nosso país, né, para o desenvolvimento da infraestrutura e da logística. Nós vimos aqui também, hoje, de uma forma bem interessante, o lado humanitário do Instituto BESC, ajudando aquelas tragédias que, infelizmente, assolaram a região norte de Minas Gerais, sul da Bahia. Então, foi um empenho muito grande, principalmente do Fabrício, que não pôde ficar até o final, para poder operacionalizar aquilo. Eu acompanhei de perto, junto com ele, estava sempre falando com ele. Então, foi uma coisa muito interessante. Faço minhas as palavras dele. Tomara que esse povo nunca precise novamente disso, mas, se precisar, estaremos preparados, já que o treinamento foi muito bom. Eu queria agradecer, então, aos conselheiros que estão sempre nos ajudando, nos apoiando nessas reuniões para estruturar, com muito carinho, como eu disse, esse nosso evento. Agradecer aos nossos patrocinadores, afinal de contas, sem eles também não seria possível a realização, os nossos apoiadores, a NTT, que sempre, em todas as edições que eu, pelo menos, participei, sempre foi muito gentil em nos ceder esse lindo auditório e as suas instalações e pessoal de apoio para sempre estar aqui ajudando a gente na estruturação. Ao pessoal do Instituto BESC, que fica nos bastidores, a Ellen, a Claudete, o próprio Rodrigo, nosso mestre de cerimônia aqui, as meninas que estavam aqui sempre nos ajudando no cerimonial e, obviamente, a nossa
presidente almirante, né, Jussara Ribeiro, que é quem é a culpada por idealizar tudo isso aqui e nos trazer esses temas de excelente qualidade, um conteúdo que engrandece o nosso país. Lembrando que, não posso me esquecer, a gente tem, durante a preparação do painel, a gente tem a preparação da nossa revista, painel, muito linda, inclusive, ficou esse ano, com temas excelentes. E, ao final, a gente faz também o relatório que a gente entrega a uma autoridade. Em geral, a gente faz isso tanto aqui quanto no Frotas e Fretes Verdes, que é o outro evento. Ok? Então, vou devolver a palavra para o mestre de cerimônia, Rodrigo, agradecendo a todos aí mais uma vez pela presença. Obrigado. Nós queremos agradecer aos nossos prestigiosos patrocinadores, Itaipu Binacional, Petrobras, Scania Latinoamérica, Aliança Navegação, Grupo Maersk, Bamin, Eletrobras, JBS, Sebrae, Vibra Energia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ABTP, Agreco, Bracel, CBC, Engeprom, GPM, Grão-Pará, Maranhão, March, Praticagem do Brasil e Wilson Sons. E também os ilustres apoiadores que colaboraram na construção do painel 2022, a ABAC, a Abifer, a NTT, a ATP e a Câmera Log. Agradecemos a todos que estão aqui presentes até esse momento, a todos vocês que acompanharam o evento pelo YouTube. Nós agradecemos imensamente a todos vocês e nos encontramos em 2023, se Deus permitir. Um grande abraço, tenham todos uma boa noite. Obrigado.